400 anos de silêncio é o título da lição 13, classe de juvenis, a última do primeiro trimestre de 2022. E aí, como está a sua expectativa? Vai fazer o que para encerrar esse trimestre? Um provão, um vestibular, uma dinâmica? Fale para nós. Eu sou o professor Denis Pereira e é um prazer semanalmente termos este encontro maravilhoso com professores de todo o Brasil para prepararmos juntos a próxima aula da escola dominical. Eu trabalho com as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é muito importante você se inscrever no canal e ativar as notificações. Rumo a 30k. Se inscreve aí, irmão. Clica no botão vermelho. Deixa o seu comentário que ele aparece por aqui e é muito importante também. Dá like no vídeo e compartilha. Compartilha, meu irmão. Compartilha no WhatsApp. 50% dos nossos vídeos são assistidos a partir de links compartilhados no WhatsApp. Muito obrigado a quem tem compartilhado e você que não tem, compartilhe e eu te agradeço desde já. Pegue Bíblia, revista, caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar a lição 13 da escola dominical. Muito bem, 400 anos de silêncio, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Gálatas 4:4. Nós vamos falar aqui sobre o período interbíblico, aquele período de silêncio que toda a Bíblia tem aqui, entre Mateus e Malaquias, ou Malaquias e Mateus. Toda a Bíblia tem algumas folhas. Essa Bíblia, como ela é slim, ela só tem uma folha, que eu já escrevi nela todinha aqui, dá pra você ver, já escrevi nela dos dois lados aqui. A minha não tem período interbíblico, não. Tá aqui, meus irmãos. Muito bem, é sobre isso que nós vamos falar. É uma lição bem histórica. Você sabe que no próximo trimestre nós teremos a sequência desta lição. Nesta nós estamos falando sobre o Antigo Testamento. Na próxima nós falaremos sobre o Novo Testamento. Por isso é muito importante esta sequência aí, tá certo? Olha os avisos, aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais. Acesse o meu site, há um link que você abre meu Instagram. Siga a gente no Instagram, @DenisPereiraOficial. Tem também meu WhatsApp, temos 6 grupos de professores no WhatsApp do Brasil e do exterior, compartilhando materiais, conversando semanalmente, ajudando uns aos outros a preparar a próxima aula. E na descrição também tem e-mails e formas de você patrocinar o nosso canal, nos ajudando nessa produção de conteúdo. Tópico 1, preste atenção. O período interbíblico. A atividade profética na Bíblia. O Antigo Testamento se encerra com as profecias de Malaquias. Só há registro de atividade profética nas Sagradas Escrituras cerca de 400 anos depois, com a voz de João Batista, a voz que clama no deserto. Agora, quando Jesus é apresentado, é mencionado lá a profetisa Ana. O que pode significar que nesse período, e aí responde aí para nós, os mestres de teologia, 400 anos, esses 400 anos em que não há registro, pode significar que não há registro, mas Deus falou. Se tem uma profetisa, como é que tem profetisa? Como é que alguém é identificada como profetisa e Deus não falou através dela? Então, talvez o que não há é registro. Você concorda? Discorda? Fale para nós aqui nos comentários. E ele vai falar também sobre o silêncio de Deus, não é? Que é esse período interbíblico, 400 anos de silêncio. E o comentarista aqui ainda deixa bem registrado, por não haver registro de uma atividade profética escrita em toda a nação. Então, não há registro, porque não significa que Deus não falou nesse período. Por quê? Porque Deus fala. Tem uma coisa sobre Deus, se chama a cognoscibilidade de Deus. É o Deus que se comunica com as pessoas. O Deus da Bíblia se comunica. Ele se distingue do Deus dos deístas, que apenas criou o ser humano e decidiu não se relacionar com este. Eles acreditam assim, os deístas acreditam assim, né? Que Deus criou e jogou a gente aqui na terra e falou, se vira. Também não é o Deus dos místicos, que por não ser conhecido, torna-se objeto da experiência meramente humana. Então é algo muito subjetivo. Deus se revela. Esse é um pressuposto bíblico. Ele é um Deus que
fala. Como eu disse aqui, a cognoscibilidade de Deus é esta característica de se comunicar com os seres que ele criou. Vamos ler aqui para referenciar o que estamos falando em Hebreus 1:1. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os mundos. Então anote aí, por favor, nos comentários, irmão, seu comentário é muito importante para nós. Escreve aí, por favor, nos comentários. Deus é um Deus que se comunica, ok? Lá desde o Éden, lembra que Deus descia no jardim para quê? Para se comunicar com Adão, para se comunicar ali com o homem. Esta expressão, 400 anos de silêncio, frequentemente empregada para descrever tal período entre os eventos do Antigo Testamento, ali os últimos eventos do Antigo Testamento e o início dos acontecimentos do Novo Testamento, ela não é correta e nem apropriada, sabe, 400 anos de silêncio. Embora nenhum profeta inspirado se tivesse erguido em Israel durante aquele período e o Antigo Testamento já estivesse completo aos olhos dos judeus, certos acontecimentos ocorreram que deram ao judaísmo posterior sua ideologia própria e providencialmente prepararam o caminho para a vinda do Cristo e a proclamação do seu evangelho. Então, quando a gente fala em silêncio, silêncio de Deus, parece que Deus não estava fazendo nada, parece que Deus abandonou completamente o seu povo. Na verdade, não é isso. O que nós não temos ali é nenhum escrito inspirado, mas ao longo desse período, tudo foi sendo preparado. É tanto que quando você abre a Bíblia, você lê Malaquias, e pode ter a sua Bíblia uma folha, 2, 3, 4, 5 folhas entre Malaquias e Mateus. Mas você já percebeu que quando você entra em Mateus, a história está dando uma sequência? Você não percebe uma ruptura? Exatamente porque nesse período em que não há nenhum registro inspirado, Deus estava trabalhando como sempre trabalhou para que acontecesse o advento do Messias, que começa a ser anunciado por João Batista e até o nascimento de Cristo. Tópico 2 vai falar sobre o contexto histórico da época. Essa é uma revista bem histórica, essa revista, não é? Eu estou procurando maneiras de fazer aplicação. Como eu já disse aos irmãos, a função do professor da escola dominical é encontrar uma aplicação prática para o aluno sair da sala de aula e ter como aplicar a lição no seu dia a dia. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, clica no botãozinho vermelho, é muito importante para nós, nos ajude a chegar aos 30k, dá like, clica no joinha, deixa o seu comentário que ele aparece por aqui e olhe da descrição, tem formas de ajudar o nosso canal, patrocinar o nosso conteúdo e também tem muito conteúdo aí para você abrir, muitos links aí, dá uma olhadinha na descrição. Alexandre, ele vai falar aqui de Alexandre o Grande, não é, que tornou-se o maior imperador do antigo Oriente Médio, quando ele derrotou o Império Persa. Ele deu continuidade à expansão grega de seu pai, com ideal expansionista, derrotou o Império Persa. Ele acreditava unir o mundo, obrigando a todos os povos conquistados por ele a aprender toda a cultura grega, língua, artes, filosofia. Esse pensamento grego expandiu-se sobre a filosofia, arquitetura, inclusive a religião. Daí que vieram as bibliotecas, universidades e, mesmo após a morte de Alexandre, com apenas 33 anos, povos diferentes podiam comunicar-se com uma língua em comum, o grego. E isso foi de grande importância para o evangelho, porque assim criou-se uma linguagem universal e as boas novas elas foram propagadas com muito maior facilidade. Se você ler a história da igreja, livros que falam da história da igreja, você vai ver que tudo que acontecia naquele momento teve a ver com a expansão do evangelho. Tudo que Deus faz tem um propósito. Quando olhamos a história da igreja, vemos que cada detalhe social e geopolítico contribuíram para a expansão do evangelho. Quando você lê a história da igreja, e talvez estudando história, sei lá, na faculdade, a Pax Romana, que naquela época dominava dentro de todo o império, de todos os territórios dominados, foi imprescindível para a expansão do evangelho. As estradas que eram construídas para que o imperador chegasse às grandes metrópoles e a língua, tudo isso propiciou que um movimento iniciado na Galileia, um lugarzinho, né? Israel já não era grande coisa, né? Lá já não era um grande território, uma potência de nação.
E para ajudar ainda lá na Galileia, que era a periferia de Jerusalém. Mas esse movimentinho que começa lá com um homem e 13 discípulos, ele invade o império, que é o maior império da época. Quando o império percebe, o império inteiro tinha sido impactado pelo poder do evangelho. Eu gosto muito de Filipenses, deixa eu ver aqui, se é Filipenses, quando Paulo faz ali a sua saudação. Olha o que ele diz aqui em Filipenses, lembra que quando ele escreve Filipenses ele está preso? Olha o que ele diz aqui, todos os santos vos saúdam, Filipenses 4:22, mas principalmente os que são da casa de César. Quem que é César aqui? O imperador. Aqui em Filipenses é uma prisão branca, vamos dizer assim, de Paulo. Ele não era considerado ainda um preso político, era mais um preso por questões religiosas. Ele não era considerado ainda uma ameaça ao império, tá certo? Então ele estava preso aqui na carceragem do imperador, mas lá na carceragem ele ganhou muitas pessoas para Jesus, muitos soldados. A guarda, ela era trocada de tempos em tempos, e quando ela era trocada, esse soldado que estava aqui próximo a Paulo, que tinha tido contato com a palavra, que aceitava a Cristo, para onde ele ia, quando ele era mudado de um posto para outro, ele ia levando a mensagem do evangelho e ganhando outras pessoas para Jesus. Isso então ajudou a crescer e a expandir o evangelho. Assim como Deus usou Ciro para repatriar seu povo pós-cativeiro, a gente viu na lição passada, Alexandre o Grande, com seu jeito de governar o mundo daquela época, com suas decisões, ainda que não intencionalmente, mas tudo que ele fez acabou por contribuir para o rápido crescimento da igreja. Só você ler um pouquinho de história da igreja, você vai ver exatamente que o mundo de então é como hoje. Por exemplo, hoje as redes sociais são largamente usadas para propagar uma mensagem, para propagar uma notícia. Então hoje qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, ele consegue transmitir a sua mensagem, e hoje tem como você, pelos algoritmos, pelos anúncios, fazer essa mensagem chegar como um anúncio para qualquer lugar do mundo numa velocidade absurda. Naquela época, tudo que existia foi usado, ainda que não intencionalmente, por Alexandre o Grande. Ele construiu o que construiu, a sua filosofia, o seu jeito de governar era para si, mas toda essa estrutura serviu para uma rápida expansão do evangelho. Digo de novo, quando eles perceberam, o evangelho tinha impregnado todo o império. A ponto, novamente, nós voltamos aqui para Atos, agora no capítulo 17 e versículo 6, quando os apóstolos estão a caminho de Tessalônica, eles, quando estão a caminho, eles vão a Tessalônica. Em Tessalônica eles são expulsos, então eles saem de Tessalônica e eles vão a caminho de Tessalônica e vão a caminho de Bereia, não é? E aí fica aqui, versículo 6, estes que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram também aqui. Viraram o mundo de cabeça para baixo é literalmente isso, é causar transtorno, mas pelo poder do evangelho. No tópico 3 ele vai falar sobre o período macabeu. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, crente. Dê like no vídeo e deixe o seu comentário que ele aparece por aqui. E fique atento que ao decorrer da semana a gente coloca aqui o link da dinâmica para você fazer em sala de aula e ter muito conteúdo abençoado chegando por aí. O período macabeu, para a gente entender um pouco, porque quando fala de Macabeu, a gente já pensa logo nos livros apócrifos, aqueles que são considerados não canônicos, não inspirados, e aqui na lição tem um relato interessante aí sobre quem eram os Macabeus. Bom, Matatias era um sacerdote judeu, claro, que estava indignado com a tentativa de Antíoco Epifânio de destruir os judeus e o judaísmo. Então ele reuniu leais compatriotas e iniciou uma revolta em oposição ao governo, quando ele foi obrigado a oferecer um sacrifício pagão, o que obviamente recusou-se. Então ele matou esse agente que veio até ele para que ele oferecesse sacrifício e fugiu com seus 5 filhos, Judas, Jonatas, Simão, João e Eleazar. Eles eram chamados Macabeus porque o apelido de um dos filhos de Judas era Macabeu, então ficou aí os Macabeus.
E esta insurgência ficou conhecida como a revolta dos Macabeus. Então, para que eles não tivessem o paganismo dominando eles, eles se revoltaram. Passado algum tempo, esse Judas, que tinha um apelido de Macabeus, ele volta para Jerusalém, reedifica o templo e assim os judeus recuperam a sua liberdade religiosa, mas o grande problema é que eles estão à procura de um líder político para sair do poder do império, para serem livres novamente como nação, e por isso eles não percebem e deixam passar a maior oportunidade de suas vidas. É nesse período dos Macabeus, segundo a lição, que vai surgir os fariseus e os saduceus dentro desse movimento. E aí eu busquei aqui informações, a gente fala tanto de fariseu, não é? Então quem eram os fariseus? Eles eram integrantes de um partido formado entre os judeus, cuja atuação é destacada no Novo Testamento, especialmente pela grande oposição ao ministério de Jesus Cristo. Presta atenção. Os fariseus supervalorizavam a tradição oral, que foi passada de pai para filho através das gerações. Eles supervalorizavam a tradição oral, inclusive acima da lei. Por isso que eles são considerados hipócritas. Falar de fariseu é falar de hipocrisia. Por quê? Porque a lei já era pesada. A lei tinha 613 pontos, regras. Mas eles deixavam a lei ainda mais pesada a ponto de nem eles mesmos conseguirem praticar, tá certo? Então, estes são os fariseus. Mas também tem os saduceus. De forma geral, os saduceus, que é aquela seita entre os judeus que não criam na ressurreição, mas você vai ter sempre mais a presença dos fariseus do que dos saduceus dentro do ministério de Jesus. De forma geral, os saduceus reconheciam apenas o Pentateuco como escritura com autoridade suprema. Para eles, a lei escrita por Moisés era superior aos escritos dos profetas e às demais obras. Diferentemente dos fariseus, eles rejeitavam terminantemente as tradições orais. Essa é a grande diferença entre fariseus e saduceus. Fariseus supervalorizavam a tradição oral mais do que o que estava escrito, e os saduceus valorizavam o que estava escrito no Pentateuco. Eles não aceitavam os profetas e nada que tinha sido escrito, somente os 5 livros escritos por Moisés. É dentro desse aspecto, voltando lá na revolta dos Macabeus, que esse filho Judas, né, ele tem o filho do sacerdote Matatias, ele tem êxito ali em reconstruir o templo e conseguir novamente aí a questão religiosa, mas eles estão com pretensões que não estão alinhadas aos propósitos divinos. Então, a aplicação prática dessa lição, que é muito histórica, muito técnica, é essa. Quando nossas pretensões não estão alinhadas aos propósitos divinos, podemos, assim como os judeus, perder grandes oportunidades que Deus nos dá. Então, nós precisamos sempre ter em mente os pensamentos de Deus ao nosso respeito sempre são maiores. Está lá em Isaías capítulo 55. Então eles tiveram grande êxito como nação, como povo, mas eles perderam a maior oportunidade de suas vidas, que foi reconhecer a Jesus Cristo como o Messias. Amém? É só uma vírgula, porque nós vamos mergulhar no próximo trimestre no Novo Testamento. Maravilha, meus irmãos, então mais um trimestre chegando ao final, que é só uma vírgula na escola dominical. Nós já estamos aí preparando as próximas aulas, a próxima revista nós vamos falar sobre o Novo Testamento, então fique atento, fique ligado. No próximo trimestre teremos aqui no canal uma semana de treinamento para professores da escola dominical. Eu espero você, por isso compartilhe o link do nosso canal, dê like no vídeo, assista, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.